Fala pessoalzinho do meu coração, estamos de volta pro segundo bloco desse nosso querido vosso Diretório Geek. Então pessoal, agora eu quero falar um pouquinho com você sobre os pacotes da Xiaomi. Fecha essa porta. Quem é que deixou a porta aberta? Foi tu? Sim, eu. Incomodando! Vou sair daqui e vou fazer 52 pão ali na padaria. Tô bonito, né? Deixa eu ver se o microfone... Tomara que o microfone não tenha ficado uma bosta. Mas enfim, quero falar um pouquinho para vocês da Xiaomi, que eu já comentei muitas vezes aqui, continuo dizendo que é uma gigante de tecnologia, vocês vão ouvir falar muito dessa empresa. E a Pois sou eu que faço barulho, né, ô cabeça de jundiar. Enfim, pessoal, a Xiaomi está fazendo uma trollagem com a Apple com a relação dos preços dos iPhones. A Xiaomi diz o seguinte, até se o Matheus achar alguma imagem, ele pode estar colocando aqui, se ele não achou imagem nenhuma, não tem imagem nenhuma passando para você, porque ele não achou a imagem. Se não achou, não tem como fazer uma imagem, do nada. É isso aí. Mas então, a Xiaomi tem feito o seguinte, com o valor, ela faz um comparativo, por exemplo, o comparativo do valor do iPhone XR, ela faz, entrega, por exemplo, um pacote com diversos gadgets pelo mesmo valor, com o Xiaomi Book, acho que não é esse o nome, mas enfim, o notebook da Xiaomi, um fone de ouvido Bluetooth, um smartphone deles e, se não me engano, tem mais alguma coisa inserida aí no meio. Então, lembra no primeiro bloco que eu disse que a Apple acho que exagera um pouquinho nos seus valores? Aí vem a Xiaomi e dá esse tapinha de luva na Apple dizendo que entrega muito mais produtos pelo mesmo valor. Então, daqui a pouco... No iPhone X eu acho que a Apple já não teve grandes vendas e possivelmente com o valor bem salgadinho desse iPhone XS também não tenha tantas vendas assim, pelo menos aqui no Brasil, onde a gente tem os produtos de tecnologia praticamente mais caros do mundo. Então, se a demanda deles desce, o preço também tende a descer. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Pessoal, falando em hardware caro, a gente vai falar mais um pouquinho da RTX 2080, essa placa com a nova arquitetura Turing da NVIDIA, que veio para abalar as estruturas. Essa placa, que é uma placa bem bacana de vídeo, possivelmente nós, meros mortais aqui do programa, com um canal do YouTube com nem 1000 inscritos, não vamos receber uma placa dessa para testar, mas a gente gostaria. Mas não vamos receber não fica sonhando que não vai rolar. Pelo que eu tenho visto, a Adrenaline já testou essa placa, a gente já pode ver que os resultados dela são bem bacanas, o consumo de energia dela tem aumentado, é uma questão complicada, porque a gente vinha com um consumo cada vez menor para maior desempenho, mas a NVIDIA dessa vez não conseguiu igualar essas questões, deixando o consumo baixo e com maior desempenho. O consumo aumentou, ela vem com, pelo menos na Founder Edition, ela vem com 2 conectores de energia, ao contrário da 1080 que vinha com um apenas. Mas a gente ainda está no início dessa série, então pode ser que ainda venham modificações, ainda venham correções e essa placa ainda tenha mais para dar do que ela já está dando. Mais para dar do que ela já está dando. A troça da redundância nesse programa aqui é o que mais tem. Eu considero uma placa bem bacana e infelizmente a gente só vai ter ela possivelmente aqui uns 6, 7 anos, quando ela custar uns R$500 e ninguém mais quiser. Até lá a gente fica olhando os reviews no YouTube. E pessoal, mais 2 assuntos que eu quero falar para vocês. Nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Eu joguei assim, ele pegou na lente da câmera e caiu. Nunca mais. Eu sou bonito com o cabelo ajeitado, com o cabelo não ajeitado, eu sou muito lindo, não é?
Enfim, pessoal, mais 2 assuntos que eu quero falar com vocês, até para esse programa não ficar enjoativo, que você já deve estar com ânsia de vômito de assistir esse programa, eu sei, eu não falo mentira, é verdade, mas tudo bem. Se você está ainda assistindo é porque você gosta de ser torturado. Mas enfim, uma situação bem corriqueira que eu tenho enfrentado é com reclamações para telefonia móvel ou telefonia fixa também, e muitas vezes as pessoas, os atendentes lhe oferecerem algumas coisas e depois dizerem que não ofereceram. E para isso existem vários aplicativos de gravação de chamada. Exatamente, você pode fazer a gravação das suas chamadas automaticamente apenas tendo o aplicativo instalado. Eu uso um aplicativo pago e todas as ligações que eu faço ou recebo são gravadas automaticamente. E mês passado, se não me engano, eu tive um problema com a minha operadora de celular, onde eles tinham me oferecido um desconto e na sequência minha fatura veio sem o desconto, e aí eu fui obrigado a dizer para eles: não, pera aí, meus amigos, não são só vocês que gravam as ligações, dá uma vidinha aí que eu tenho a gravação. Então ficou mais fácil de articular e de provar para eles que sim, o desconto havia sido me ofertado. E pessoal, o último assunto desse nosso programa de hoje é sobre dissipação de calor nos computadores. Por que eu digo para vocês muitas vezes que para trabalho duro, trabalho forçado mesmo, é melhor um desktop? Pelo fato do desktop ter mais espaço para dissipação de calor. E hoje em dia os componentes de computador aquecem bastante. Hoje em dia não, até porque um tempo atrás era aquecido também. Enfim, os computadores podem ser utilizados até como estufa. Mas para quem joga, para quem utiliza os computadores com bastante frequência e com nível hard, digamos assim, eles aquecem bastante e precisam muito de dissipação de calor. Tanto é que existem computadores com water cooler, existem coolers diferentes dos cooler box para que a dissipação seja melhor. Até porque se você tiver um problema de superaquecimento, na placa de vídeo você vai começar a ter problemas com travamentos e tudo mais, e no processador, se a sua placa mãe tiver proteção, possivelmente ele vai reiniciar. Uma outra questão que eu tenho encontrado é em notebooks quanto o pó que ele acaba puxando e forma uma camada, tipo um tapete no cooler, e faz com que ele não dissipe mais o calor, tornando assim o notebook bem lento. E é por isso, então, cara, às vezes eu me atrapalho nos assuntos, que eu puxo um assunto lá do inferno e misturo com o de hoje. Agora que eu vi o rolo de fita aqui, ó, quem é que não lembra do último programa, o Lobo? Um abraço pro Dudu também. Dudu, aquele abração. Mas enfim, voltando à questão de dissipação de calor, como eu vinha falando para vocês, os computadores desktop têm essa facilidade em dissipar calor. Você tem como colocar um cooler diferente, você tem como colocar um water cooler, enquanto os notebooks são meio limitados e também o espaço para isso é limitado. Eu digo que assim, quando você for utilizar o computador para trabalho duro, para trabalho pesado, para jogos, enfim, é vantagem você ter um desktop. Até porque os processadores de desktop e de notebooks são diferentes. Mas quando você precisar de mobilidade, opte por um notebook. Se preocupe bastante com essa questão de dissipação de calor, porque se o calor não estiver sendo dissipado da forma correta, seu computador vai ficar lento, seu computador não vai entregar a performance que deveria. Inclusive para os Apple fãs, na série com processador i9 dos MacBooks, o pessoal estava sofrendo bastante com a questão de aquecimento, superaquecimento. Até teve um cara que, se vocês verificarem no YouTube, ele fez o teste colocando o MacBook dentro do freezer e ganhou alguns minutos ou algumas horas a mais de trabalho em trabalho duro com o MacBook dentro do freezer. Então essa questão de dissipação de calor é bem importante para o seu computador. É bem bacana que você se preocupe sim com isso. Se você faz um uso extremo do seu computador,
e que você coloque alguns coolers no gabinete. Eu particularmente não gosto daqueles cooler coloridos, cheio de frescura, mas tem uns cooler que você conecta direto na placa-mãe, ele faz o ajuste de velocidade e tudo mais e dissipa o calor do seu computador mais facilmente. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Diretório Geek. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Mandem dicas, mandem sugestões, mandem fotos dos seus computadores. Eu ainda estou esperando isso. Eu acho que eu já peço isso a alguns programas e ninguém me mandou a foto do seu cantinho do PC. Nem que você pegue o seu computador, bota no canto da sala e bate uma foto. Da mesma forma, a gente troca essa ideia. A gente se vê no próximo episódio de Diretório Geek, se não tiver nenhum imprevisto. Se tiver imprevisto, a gente se vê aqui 15 dias de novo. Mas a gente fica por aqui e até a semana que vem. Um abraço. Ó, falando em abraço, pessoal, falando em abraço, vem cá. Falando em abraço, manda um abraço pro pessoal aí, ó. Um abraço. Tchau, tchau.